Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, estamos reunidos mais uma vez em Seu nome, purificando nossos lares, trazendo Suas bênçãos a todos nós, e assim agradecemos a vós, Pai, pela vida, agradecemos a Mestre Jesus que está sempre conosco, e sim, juntos, felizes mais uma vez, para o Evangelho Joana de Ângeles. Por isso, Pai, nesta noite viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. E assim seja, amado Pai, por vossa graça, agora e sempre. Boa noite, caros amigos, iniciando então mais um dos nossos encontros, o terceiro da semana, encerrando a semana e também o próprio mês de novembro. Estamos dia 29, dia 28, aliás, 29. E então, sábado, domingo, termina o mês e segunda-feira já iniciamos dezembro. Olha que beleza, como o tempo vai passando, Então vamos agradecendo já vocês que estão conosco, sejam bem-vindos, eu e Célia aqui, abraçamos a todos vocês. Aí, boa noite para a Viviane, da Viviane Leal, também da Sônia Martins. E aí, o pessoal, vocês vão chegando. Afinal, é sexta-feira, todo mundo cansado, semana de trabalho, não é fácil, mas vamos recuperando aí nossas energias com a graça de Deus. E é isso, amigos. Hoje nós temos então para o nosso Evangelho, dentro do capítulo, do capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, mediunidade gratuita. Então, especificamente agora, dentro da doutrina, falar um pouquinho sobre a mediunidade, que é então essa habilidade que é dada a todos nós, mais a uns, menos a outros, segundo a própria necessidade espiritual, reencarnatória de cada um de nós. E fala da forma que é dada gratuitamente. Então, gratuitamente, vamos trabalhar utilizando esse recurso abençoado, E nós vamos ter, na sequência, Joana de Ângeles, que vem então no capítulo 2 do livro Convites da Vida, fazer o convite ao amor. Nada melhor do que encerrarmos a semana, fim de semana, com o convite ao amor. Vamos ver o que nos fala já Joana de Ângeles, logo após então o nosso Evangelho, que vamos começálo. Afinal de contas, vamos falar um pouquinho sobre mediunidade. Uma água, porque está quente, calor, a gente já não é mais jovem, precisa hidratar. Pois é, sempre um copinho de água do lado. Também um copinho de água, porque quando a gente faz a bênção, estamos recebendo as bênçãos, a água também é fluidificada, podem deixar do lado e depois vão bebendo. Tem pessoal, os amigos que frequentam, inclusive, Paz e Amor, que quando no trabalho de passe leva a garrafinha d'água. Pois é, e aí chega em casa, como muitos dizem, vai distribuindo aí durante a semana um pouquinho cada dia, coloca na água. Isso é muito bom, tenho uma absoluta certeza. Boa noite aí também para o Roberto Messner e nossa querida Alzira Crepaldi também aqui conosco. Vamos ver então mediunidade gratuita em seus itens 7 e 8. Vamos ver porque aí é longo. Vamos ver então. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto da sua concepção nem de suas pesquisas, mas do seu trabalho pessoal. Aliás, nem do seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos, não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé, porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição
daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra em toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico, e que sabe quão pouca coisa é preciso para afastá-los, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que o chamasse a tanto por sessão. O simples bom senso repele um tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou os que nos são caros? Sem dúvida, pode-se dizer assim, pode-se ter manifestações, mas quem poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, são sempre prontos para responder ao que lhes perguntam, sem se importarem com a verdade. Aqueles, pois, que querem ter comunicações sérias, devem primeiro pedi-las seriamente. Depois se esclarecer sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos que faz ao preço de sacrifícios, frequentemente penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente mesmo a sua saúde. Eles podem a isso por um preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, conquanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade, e não consagre a ela, se preciso for, senão o tempo que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Pois é, amigos, está aí então o Evangelho nos falando sobre a questão da mediunidade e fala, especialmente aqui no caso, sobre a mediunidade, a gratuidade da questão mediúnica, ou seja, o fato da comunicação com os espíritos, como nós bem assim o sabemos, né? Não é uma comunicação com os mortos, porque na realidade estão mais vivos, muito vivos e conscientes muito mais do que nós aqui encarnados. Aqueles que estão no plano espiritual têm uma consciência muito maior do que nós que aqui estamos, porque nós esquecemos todo o nosso passado. Eles não esquecem. Com o passar do tempo, também vai lá, né? Porque o tempo para eles é imenso, é a eternidade, é o sem fim. Então, também eles vão ali acumulando o seu conhecimento. Nós acumulamos na vida material o conhecimento dado em nossa vida material. Eles acumulam toda a experiência desde que assim nasceram, desde que assim foram criados pelo Pai. Então, por isso que há tantos e tantos irmãos diferentes. E aqui a mediunidade fala exatamente da utilização dessa capacidade mediúnica para a comunicação com os espíritos. Seja pela psicofonia, pelo falar, seja pela psicografia, que é o escrever as mensagens, seja pela pictografia também, que é o desenho mediúnico. Então fala das diferentes formas, mas é bem claro quando se fala sobre a gratuidade do exercício da mediunidade.
Porque a mediunidade, ela é inata em cada um de nós, ela é, como dizer, de graça. Deus nos deu para bem a trabalharmos. E bem a trabalharmos com a caridade como seu objetivo final. Né? E quando nós atendemos irmãos, ou quando damos uma comunicação, mesmo uma comunicação, né, uma psicografia, por exemplo, muitas vezes as pessoas pedem psicografia, pedem para entrar em contato com os espíritos, etc, etc, mas sabemos que não há aquela condição específica para atender os desejos de pronto a cada um. Né? Mas a mediunidade traz para nós essa possibilidade de ouvirmos ainda dos nossos irmãos aquilo que eles têm a dizer, seja através de qual tipo de mediunidade. Mas que essa mediunidade seja utilizada criteriosamente, com critério, procurando sim auxiliar aquele que dá a mensagem, como também auxiliar aquele que recebe a mensagem, que recebe a comunicação. E a grande questão é, muitas vezes, aqueles que pedem a comunicação, que querem falar, querem saber como está o pai, querem saber como está a mãe, o esposo, o filho, enfim, frutos da dor, da perda, né? Perda material aqui, porque até mesmo conscientemente eles sabem que não perderam. Que afinal, se querem se comunicar com eles, saber como é que eles estão, claro, todos têm a consciência que eles estão vivos, sim, vivíssimos em outro plano, mas seguindo em frente, precisando seguir em frente. Então, dentro da própria atividade mediúnica, essa comunicação, né, levam aqueles nossos irmãos que já estão no plano espiritual à preocupação daqueles que aqui estão. E isso acaba, de uma certa forma também, prejudicando o caminhar daqueles que estão no plano espiritual, que não quer dizer que eles esquecem de nós, não é isso. Mas aquela preocupação constante, aquela dor constante, aquele lamento constante, aquele choro constante, aquela vibração que só lembra, só pensa, sente falta e chora. Então saem aquelas pulsações fluídicas de pensamento, pensamento, pensamento. Imagine como se sente ele e o nosso irmão que está no plano espiritual sendo, sim, a palavra não tem outra, bombardeado com tantos pensamentos de dor, de sentimento de falta, e ele procurando, muitas vezes, se recuperar no plano espiritual. Então, muitas vezes não tem condição de dar a sua comunicação, nem lhe é permitido dar a comunicação, por uma questão particular e pessoal e de como que se encontra esse nosso irmão no plano espiritual após deixar aqui nossa vida, mas também como que está aquele que quer receber a notícia. Será que vai se sentir bem? Será que vai se sentir mais aliviado? Vai ainda se preocupar muito mais? Eu estive acompanhando também, já citei o caso aqui de uma casa amiga nossa aqui, né, do Mensageiros de Luz, nosso querido Eduardo, que fez lá uma tarde, né, no sábado, as cartas, né, psicografadas, que o pessoal foi lá, pedia, então havia comunicação. E uma comunicação lá para uma senhora que lá estava, e foi, claro, né, com esse objetivo. A hora que veio a carta, que ela começou a ler, pronto, está vendo? A comunicação nossa que deu um tilt também. Né? Então, ela, como eu estava dizendo, a pessoa que recebeu na plateia a comunicação, a carta psicografada, desmaiou ali na frente. Então, são critérios e nem sempre são todos atendidos. Porque não há essa possibilidade, pelo menos momentânea, quando as pessoas assim o desejam, de que a comunicação seja feita. Mas o fundamental é que aqui o texto nos fala, o Evangelho nos fala, é da seriedade, né? Da comunicação mediúnica, evitar, mas nem pensar em fazer, né, uma comunicação mediúnica ali, cobrando esse tipo de coisa, que infelizmente não ocorre ainda, ocorre muito. Que é o mau uso daquilo que foi gratuitamente dado a eles. Né? Então é aí a consciência de cada um e também, em tantos e tantos casos, a má utilização dessa capacidade abençoada, que é trazer sim a palavra, que é trazer a tranquilidade do nosso irmão que está do outro lado, em muitas comunicações, que também é tranquilizar aqueles que aqui estão ainda encarnados, seus familiares, parentes, às vezes amigos. Esse é o grande objetivo. Agora, cobrar por isso que é dado, nossos próprios irmãos, né? Tantas vezes até por autorização de nosso Pai,
retiram essa capacidade pela má utilização. Nós temos tantos casos, né, de má utilização aí, imensamente, vamos dizer, explorados pela mídia. Por isso que o bom critério sempre é essencial nas comunicações mediúnicas, como o Evangelho aqui nos traz hoje, ok? Muito bem, meus amigos, estamos aqui, olha aqui, agradecendo também o Carlos Eduardo Aragão, Judélia Lima, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, também já deixaram aqui o seu simpático, né? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E falamos aí, né, da mediunidade gratuita, que tem que ser, porque é algo que se recebe gratuitamente. É citado ali no caso, que o médico, por trabalhar, por ter feito isso, por ter gastado tal, tem todo o direito de cobrar no exercício daquilo que ele se especializou com qualquer outra profissão, o serviço que é prestado, né? Mas aquilo que é de graça, você acaba cobrando, não dá, não tem como, né? Então as casas espíritas primam exatamente também por isso, pela gratuidade da prestação do amoroso serviço que é da comunicação mediúnica espiritual. Bem, meus amigos, vamos ver então aqui o que nos diz Joana de Ângeles, porque nós estamos iniciando o livro Convites da Vida. E hoje é o convite ao amor. Olha aí. O amor, que é o que todos nós queremos ter essa capacidade de amar, e é tão bom quando amamos, né? Mas também queremos ser amados, reconhecidos, que faz parte ainda, né, da nossa maneira de pensar, aquela coisa do ego, do amor próprio, etc. Vamos ver o que o Joana de Ângeles fala exatamente sobre isso. O amor é o estágio mais elevado do sentimento. O homem somente atinge a plenitude quando ama. Enquanto anseia e busca ser amado, foge à responsabilidade de amar e padece infância emocional. No contexto social da atualidade, todavia, a expressão amor sofre a desvalorização do seu significado. Para experimentar a decomposição do tormento sexual que não passa de instinto em desgoverno. Sem dúvida, o sexo amparado pelo amor caracteriza a superioridade do ser, facultando-lhe harmonia íntima e perfeito intercâmbio de vibrações e hormônios a benefício da existência. Sexo sem amor, porém, representa a regressão da inteligência às formas primeiras do desejo, com o comprometimento das aspirações elevadas em detrimento de si mesmo e dos outros. Por essa razão, em todos os departamentos do cosmos, manda a mensagem do amor. Na perfeita identificação das almas, o amor produz a bênção da felicidade em regime de paz. Na perfeita identificação, precisamos estar sempre atentos. Nem sempre, porém, se encontrará no ser amado a recíproca. Importa o que é essencial, amar sem solicitação. De todos os construtores do pensamento universal, o amor recebeu a contribuição valiosa de urgência. Sim, isto porque Deus, nosso Pai, é a mais alta manifestação de amor. E Jesus, padronizando as necessidades humanas, quanto solucionando-as, sintetizou-as no amor como única diretriz segura, do meio do qual se pode lograr a meta de todos, que todos perseguimos nas sucessivas existências. Se todavia sentes aridez íntima e sombras carregadas de desencantos escurecendo tuas aspirações, inicia o exercício do amor entre os que sofrem através da gentileza, passando do estágio da amizade. Descobrirás depois a realidade do amor na tranquilidade, na paz do teu espírito.
Se por acaso o céu dos teus sorrisos está com as alegrias apagadas, ama a si mesmo e clarificarás outros corações que jazem em noites mais sombrias, percebendo que todo aquele que irradia luz e calor aquece-se e ilumina-se, permanecendo feliz em qualquer circunstância. Haja, pois, o que haja, ama. Em plena cruz, não obstante o desprezo e a traição, o açoite e a dor total, Jesus prosseguiu amando e até hoje, fiel ao postulado que elaborou com base do seu ministério, continua amando-nos sem cansaço. Sem cansaço. Sem cansaço. É Jesus nos amando sempre e sempre. E ama todos nós desde que ele e sua equipe de espíritos avançados criou este planeta, juntando a matéria inerte ali, poeira cósmica, e fazendo desse planeta o nosso lugar de estágio para a evolução. E ele sempre fez isso com muito amor, sem se preocupar com o tempo que levaria, dando-nos o tempo necessário também para que nós descubramos por nós mesmos a importância do amor sem condições, pelo simples fato de amar. E o que é tão importante quando nós amamos é reconhecer e termos a ciência que nós temos a capacidade de amar. Amar no sentido do amor, no sentido de se importar, no sentido de auxiliar, no sentido de ouvir, no sentido de atender tantas e tantas vezes quanto possíveis aquilo que nós ouvimos, aquilo que nossa consciência nos diz para fazer. Para fazer exemplificando o amor, esse amor que aí está. E Joana de Ângeles citou também o caso, O caso do sexo, da nossa perpetuação como espécie, da nossa continuidade. Feito com amor, feito sem amor, simplesmente por uma questão absolutamente animal. Uma questão animal, simplesmente de uma necessidade fisiológica, absolutamente nada tendo a ver com o amor, como aqui diz Joana de Ângeles, o amor que Deus espera que nós sintamos uns pelos outros, o amor que Jesus nos trouxe, que sentiu e sente ainda por nós. Jesus disse certa feita, para todos nós, quando houve a dúvida entre seus apóstolos, ele diz: mas sois deuses, podeis fazer o que eu faço e podeis fazer muito mais ainda. Então deu-nos a ciência do a que nós estamos destinados. Mas nós somos ainda muito incrédulos, reticentes, duvidamos de tudo, Até na própria palavra de Jesus nós duvidamos, porque se não duvidássemos nós não faríamos aquilo que fazemos. Com os olhos absolutamente voltados na encarnação presente, nesse momento presente, na materialidade, como se fôssemos levar daqui alguma coisa que aqui construímos materialmente. Os exemplos estão todos aí. Os exemplos estão todos no nosso passado material, através de nossos pais, de nossos avós. Tanto que construíram, mas de repente partiram e ficaram sem nada de material, com a graça de Deus, no outro mundo. Mas muitas vezes com a consciência também tranquila, porque procuraram fazer o seu melhor, orientando aqueles que vieram após eles. Mas nós percebemos que tantas e tantas vezes, quando partem as questões de herança, o bendito material, desagregam aqueles que aqui ficam, enfim, as consequências de estarmos ainda tão presos à materialidade. Fazemos da materialidade um fim e não um meio. O fim é nós melhorarmos, é procurarmos fazer aquilo que Jesus, em seus momentos de amor extremo por nós, nos pediu para fazer. Simples, ama o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de tudo. E aí
cabe a todos nós as providências. É isso, queridos amigos, vamos aqui cumprimentar nossos irmãos que aniversariam, vamos lá, olha aí, Roseli Moreira, aniversariando, Rafael Arido, nosso amigo, trabalhou conosco aqui, americano, um grande abraço para o Rafael. Sandra Oliveira, também amanhã, olha, e amanhã então nós já temos a Sandra Oliveira, o Marcos Neves, a Duda Carine, Marina Cocó, aniversariando amanhã, Marina aniversaria amanhã, um grande abraço para a Marina, né, que a gente conheceu, trabalhamos juntos, já era conhecida da Célia, antes mesmo desde a infância da Célia era conhecida, então amiga muito querida nossa. Então um abraço para a Marina, a gente manda já hoje, valendo para amanhã, né, Marina? Amanhã também a Roseli Simplício da Silva, Dilma da Silva Santos, o Marco Junqueira, parabéns a todos vocês, queridos. Também domingo, Carlos Roberto Diniz, a Ivonete Bueno Quirino, que está aqui morando do nosso lado, um grande abraço para a Ivonete também, né? Trabalhou conosco também, olha só que pessoal bacana, né? Também a Letícia, que hoje Voltarel, domingo aniversaria, ela que esteve conosco aqui em Americana até essa semana, mas ela voltou para São Paulo e a gente sempre deseja o melhor, né? E nós estamos aqui sempre, sim, aqui precisar, um grande abraço para a Letícia. Também domingo o Cláudio Marcelo Prestes, o Anderson Martins, Ana Duarte, Silvia. Então para todos vocês, aquele abraço coração a coração, desejando o melhor, muita saúde, muita paz, muito amor. E plantem sempre boas sementes para que a colheita seja saborosa, não indigesta, né? E cabe a cada um de nós. Um grande abraço para todos vocês, queridos amigos. Abraço aqui também para Josilda, que acabou de aparecer aqui na tela do celular. Um grande abraço, saúde aí, Josilda. Vamos em frente com força e, acima de tudo, muita fé na caminhada, né? É isso, amigos queridos, estamos chegando aqui ao final do nosso trabalho de hoje, nosso encontro de hoje, dessa sexta-feira, né? E vamos então partir para o encerramento e, claro, orar por nossos irmãos, aqueles que nos pedem, porque estão necessitando, e todos somos necessitados de uma maneira ou de outra, né? Então, a nossa mente traz para todos nós, esses amigos, familiares, que precisam, que nós estamos conscientes dessa necessidade. Mesmo que não nos peçam, é o amor, como diz Joana de Ângeles, que nos impele a fazer a oração, colocá-los em nossas preces, para que Deus, né, e sempre está conosco e atende nossas necessidades, mas não exagera na mão também, porque nós temos objetivos a cumprir na nossa encarnação, né? Que se diz, imagina se Deus cumprisse tudo aquilo que nós pedimos para Ele, isso aqui seria o paraíso, né? E nós fugiremos as nossas responsabilidades por aquilo que vem conosco, já aqui nas nossas costinhas, né? Aquele peso que a gente carrega das encarnações passadas, nossos erros cometidos e as dificuldades que a gente ultrapassa, passa por elas, fazem parte desta, né, conchinha que a gente carrega nas costas. Então, mas acima de tudo é o amor que nos impele a pedir por todos. Vocês já vão então mentalizando. E nós aqui vamos, os amigos que nos pedem, vamos orar pela Isadora Pérez Garcia, Luziane Esferra, Maria Angela Bela Basso, Olímpia de Camargo, Amanda Gazela Cassiano, Cláudio Pelé Filho, Delcio Gomes da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirene Colucci, Manine Colucci, Filiana Saldanha, Elane Peroni, Orlando Lameu, Jéssica Svensson, Rosa Decré, Cecília de Paula, Paulo Renato Ferreira, em memória, lembrando, né, que aniversário esses dias, a Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Dona Bela Bastos, Maurício Barros, Claudemir Ruiz, a Jandira Vieira Furlan, também a Bárbara Comete, Gabriel Vismilha, nossa irmã Tercília Antonelli, recuperação, Antônio Donizete Neves, também, Sônia Martins, também se recuperando, e orando também pela Ivonete, que aniversaria, né, aí, também, orando para nosso amigo André, também pela Maria Terezinha da Silva, se recuperando, né? Então nós vamos orar por todos eles, aqui orando também por todos vocês, por todos nós. E a gente registra, né? Sandro Machado também mandando sua boa noite, nosso boa noite em retorno. E é isso, amigos, vamos para a nossa prece, vamos orar por todos, por nós, por esse mundo que tanto precisa, esse mundo que nós habitamos e que se encontra um tanto quanto convulsionado. Vamos lá? Vamos lá.
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em seu nome, mais uma vez nos agradecendo o Mestre Jesus, felizes por estarmos juntos, saúde, batalhando por nossa saúde, nossos amigos, familiares. Queremos nos louvar e agradecer, Pai. Agradecer, Mestre Jesus, mas também levar a vós nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo, como sempre, suas bênçãos sobre todos nós, abençoando os aniversariantes felizes desses dias, os pais que trazem seus filhos ao mundo, abençoando nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, após aqui cumprirem sua jornada, e que se juntam aos nossos entes queridos, familiares e amigos que se encontram no plano espiritual. Abençoa a todos, abençoando, fortalecendo a esses que aqui nós demos os nomes, a esses que nós, cada um em nossos lares, mentalizamos. Pedimos sim, Pai, a vós que conheceis as necessidades desses e de todos nós, que auxilieis, que fortaleceis em nossa caminhada. Abençoa nossos familiares, as nossas famílias, onde temos tantos ajustes a fazer. Abençoa tantos irmãos em sofrimento e por nós mesmos. Sofrimentos causados por nós, por nossa ignorância, ganância, por nosso orgulho, vaidade, tantos sentimentos que precisamos eliminar de nossos corações. Abençoa nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que têm seu trabalho, aqueles que nos dão trabalho. Abençoando os dirigentes das nações, Pai, para que trabalhem pelo povo, acima sempre do orgulho e da vaidade, tão comuns, infelizmente, nestas situações. Abençoa, assim, as nossas casas de oração, onde seus filhos vão alegremente vos louvar, vos agradecer. E sim, Pai, que suas bênçãos estejam sobre todos esses nossos irmãos que estão aqui, vindo ao mundo, que vão se juntar às nossas crianças, jovens, adolescentes, que procuram o seu lugar no mundo, mas que o encontrem fortalecidos na fé, no amor, no perdão, na tolerância, na paciência, na indulgência, na fraternidade, solidariedade, e que a sabedoria que cultivarão trabalhem para melhorar este mundo em que nós estamos e juntos possamos melhorá-lo. Sim, possamos recuperar este planeta que tanto mal já causamos a ele, em seu ambiente, em sua fauna, flora, sua água, por nossa ganância. Sempre a ganância que sim faz com que ignoremos as necessidades da vida que trouxestes para todos nós. Assim levamos a vós, Pai, esta abençoada prece, trazida por nosso querido amado Mestre Jesus, onde diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. E humildemente vos pedimos, Pai, que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita, amorosa, esteja sempre conosco reunidos, e com todos os seus filhos neste mundo, em seu universo, encarnados, desencarnados, onde estiver e como estiver. Que sua luz celestial, seus bálsamos luminosos venham, sim, aquecer nosso coração, equilibrar nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, harmonizando nossas mentes, e que harmonizados, harmonizemos nossos lares e onde quer que formos, levando sempre seu amor, sua paz. Abençoa assim nossos anjos guardiães, os nossos bons espíritos, e nossos irmãos que se perderam em caminhos tortuosos, mas que precisam retornar ao caminho do bem e do amor. Abençoa a todos. E assim, Pai, nós os agradecemos. Obrigado, Senhor, obrigado a nossa querida Mãe, obrigado ao nosso querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, com a sua graça, agora e sempre.
E é isso, amigos, vamos agradecendo a todos vocês por estarmos juntos mais uma vez, encerrando a semana, né? Com a graça de Deus, com saúde, que essa saúde se mantenha. Vamos marcando então um novo encontro para segunda-feira, já dezembro no ar, né? Esse mês que parece ser assim diferente exatamente pela ocorrência do Natal, marcado para o dia 25 de dezembro, onde vamos acolher mais uma vez e como sempre Jesus, né, no meio de nós. Então, eu e Célia desejamos a vocês uma linda noite, um beijo muito grande, aquele abraço coração a coração para vocês todos. Fiquem em paz, cultivem a paz. Estaremos juntos segunda-feira com a permissão do Pai, né, com saúde. Queridos amigos, tenham todos uma linda noite, grato pela presença, pela participação, pela paciência, que a paciência é uma virtude, e aí vamos crescendo, quando cresce nossa paciência também. Grande abraço a todos vocês, fiquem todos muito bem, até segunda-feira, descansem no final de semana, celebrem a vida, com amor e muita paz. Tchau.